Oi amigos, oi amigas, esse é o pós-jogo de Santos 2, Sport 2, na Ilha do Retiro, um empate que o Peixe foi buscar no finalzinho, na base da raça, com muita dedicação, mas mesmo com a menos, num jogo que parecia que estava perdido, o Santos perdeu 2 pontos em Recife e as decisões do Kleber Xavier moldaram esse resultado ruim. O Santos tinha a obrigação de vencer o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Antes de falar mais sobre o jogo, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, comentar, dar o hype, ativar notificações e virar membro se couber no seu bolso se você gostar dos benefícios. Vamos lá, eu vou tentar gravar com a maior clareza e tranquilidade possível nesse momento, porque passei muita raiva nesse jogo. Eu achei que seria um pós-jogo de derrota, tive que mudar a thumb ali de última hora. O Santos se esforça para buscar esse ponto que eu espero que seja importante no decorrer do campeonato, mas eu não entendi quase nada que o Kleber Xavier fez hoje. Começando pela escalação, eu falei isso no pré-jogo, ele veio com Schmidt e com Rincon. Eu imagino que com a ideia de ter 2 meio-campistas mais defensivos para liberar os laterais, que são alas, que são mais ofensivos que defensivos, apesar que o Souza marca muito bem, o Igor Vinícius e o Souza. Só que o time ficou sem saída de bola, ficou preso. E o cenário do jogo mudou muito rápido, como o Cabral Neto muito bem disse na transmissão do Premier. O gol do Sport, do Derek, sai com 3 minutos. O Brazão sai jogando errado, um erro grave do bom goleiro do Santos. O Barleta cruza para dentro, o Derek faz, que foi uma mudança tática. No pré-jogo a gente imaginava o Ramires ali de centroavante, o Daniel muda, coloca o Derek, que é um atacante mais móvel, que dificulta mais a defesa do Santos. O Derek faz a pressão do Brazão, o Barleta cruza e o Sport abre o placar muito cedo. E o Santos tem dificuldade de reagir quando sai atrás. Com 1-0 para o Sport, o cenário muda. Porque você pode ter os laterais atacando e pode ter um meio campo mais forte que saia jogando bem. O Schmidt até tem algum passe ok, o Rincon não tem essa marcação forte do Sport, que estava correndo muito mais que o Santos no primeiro tempo, fez o Santos ficar engessado. Foram muitos passes errados, muitos lançamentos, o Neymar completamente desconexo, o Barreal mal, o David Washington nulo. Era só o Roleiser e o Souza tentando jogar. O Kleber tinha que ter trocado ainda no primeiro tempo, mas ele demora, não tem essa coragem, e aí no finalzinho o Rincon é expulso numa bobagem. Mas é isso, o Sport precisando do resultado, marcando para contra-atacar, numa bola nas costas do Rincon, que é lento, o Rincon perde o tempo, acerta um carrinho que derrapa ali no tornozelo do Derek, de novo o Derek, boa decisão do técnico do Sport. O lance vai para o VAR e o Rincon é expulso, então o Santos vai para o intervalo perdendo por 1-0 e com um jogador a menos. O que eu imaginava? Que o Kleber ia trazer um time mais leve, mais solto na volta do intervalo. E aí ele põe o Cabalheiro, beleza, o Bom Tempo, beleza, e o Tiquinho. Inacreditável o Kleber ter colocado o Tiquinho Soares em campo. O Santos já tem o Neymar que não marca e ele coloca o Tiquinho, então o Santos fica com 2 caras a menos na recomposição, sendo que o Sport tem um jogador a mais. E o Kleber ousa, porque ele tira os 2 laterais, o Igor Vinícius e o Souza, ele passa a ter Cabalheiro e Barreal de alas, faz 3 zagueiros, com Basso, Schmidt e Luan, ficam Roleiser e Bom Tempo como volantes e meias, e Tiquinho e Neymar na frente. Então o Santos passou boa parte do segundo tempo correndo atrás do Sport, que faz o segundo gol, que eu não sei se vai ser dado para o Lucas Lima ou gol contra do Cabalheiro, mas o Sport nesse lance ele roda com uma tranquilidade absurda, porque o Santos tem 2 a menos contra o Sport que joga pela vida. Não entendi a decisão do Kleber. Eu acho que essa ideia de ter 3 zagueiros e 2 alas era uma boa. Podia ter mantido o Souza, gostei da ideia do Cabalheiro, beleza, tem um cara para sair jogando ali como um terceiro, mas deixar o Tiquinho tira um gol do Neymar, erra 2, 3 lances consecutivos, péssimo, mas mais para frente o Tiquinho acerta uma parede depois da jogada do Neymar. O Neymar seguiu muito mal no segundo tempo, esse empate não tem nada na conta do Neymar, nada, foi muito mal o Neymar. O Tiquinho faz bem a parede e o Bom Tempo, craque de bola, cava com a perna ruim à esquerda no Gabriel, um golaço do Bom Tempo, que é um carimbo. Mais uma vez, ó Kleber, se você sair, se o trabalho não der certo, é muito por conta disso. É porque não apostou no Bom Tempo. O Bom Tempo é titular absoluto desse time. É titular absoluto desse time. Ele entra contra o Flamengo, o time melhora, entra contra o Fortaleza, o time melhora, entra contra o Inter, o time melhora,
entra contra o Sport, faz o gol e o time melhora. Ele não pode ser reserva. O Kleber não pode deixar o Bom Tempo no banco. É inacreditável. Inacreditável, é injustificável, é inadmissível o Bom Tempo ser reserva. E a entrada do Tiquinho, o Tiquinho vai de última opção para entrar no intervalo. O Luca, que entrou no lugar do David, não entra. Tipo assim, não dá muito para entender. O Kleber pensou, talvez segurar a bola, segure com o Neymar. Coloca alguém a mais no meio, coloca o Zé Rafael, deixasse o Barreal com o Souza, traz o Barreal para dentro, Tiquinho. Mas mesmo assim, com as decisões equivocadas do Kleber, o Santos diminui e vai pro tudo ou nada, para um abafa no final, cria uma chance ou outra, o Neymar desperdiça, o Roleiser desperdiça, o Santos vai pro abafa do jeito que dá, com muita vontade, isso não dá para negar. O Santos teve muita vontade hoje. E aí numa jogada de bola parada, bate e rebate, João Basso faz o segundo gol. Os minutos finais do Sport sai, o Santos não tem tempo, poucos acréscimos, o árbitro torcendo pro jogo acabar logo. Mas o Santos consegue um empate que, para as circunstâncias de 2-0 pro Sport, é um bom ponto, mas para as circunstâncias gerais, pelas decisões erradas, porque assim, o Kleber erra tudo, quase tudo, e mesmo assim o Santos empata com o Sport, porque o Sport é ruim. O Sport não é lanterna do Campeonato Brasileiro por acaso. O Sport não vence há 18 jogos. Isso não é coincidência. O Sport é muito ruim. O Sport não conseguiu se impor em boa parte do jogo com um a menos. Na verdade, com um a mais. O Santos com um a menos. O Santos está buscando a bola para fazer o terceiro com um a menos, porque o Sport é ruim. Então, se a gente pensar que estava 2-0 e talvez os torcedores estavam desligando a TV e o Santos pontuou, legal. Se você pensar no contexto geral, com as decisões erradas, com um monte de asteriscos e vírgulas e mas e poréns, o Santos deveria ter vencido o Sport. O Santos, mesmo com a menos, com 2 jogadores não marcando direito, o Santos teve um Roleiser que jogou muita bola. Para mim, o Roleiser foi o melhor em campo, se dedicou completamente. O Bom Tempo entrou muito bem. E o Roleiser e o Bom Tempo, 2 caras no meio campo, corrigiram os problemas, os buracos que tinham. O Cabaleiro não jogou bem tecnicamente, mas marcou muito. O Barreal saiu exausto. Então, muito por conta dessa segunda linha de 4 ali, com Roleiser, Bom Tempo, Cabaleiro e Barreal, o Santos conseguiu segurar o Sport. O segundo gol do Sport parecia que ia virar o terceiro e o quarto. E o Santos acha o gol e na base da vontade consegue esse ponto, mas é pouco. É pouco pensando no contexto coletivo, nas decisões do Kleber. Eu acho que o Santos não vai trocar a comissão, pelo que o Marcelo disse, por esse empate no fim, mas eu acho que o trabalho precisa ser repensado. O Santos tem tempo até o jogo contra o Juventude, que é na outra segunda-feira. Então deve ser folga nesse domingo. O Santos vai treinar a semana inteira, final de semana, para jogar contra o Juventude no Morumbi, um Morumbi que deve estar cheio de torcedores, não só de São Paulo, mas de ABC e outras localizações que esperam esse tipo de partida. O Santos precisa repensar o seu jeito de jogar, precisa repensar as decisões, precisa chacoalhar essa comissão. O Santos precisa sim de mudanças. O Mike está chegando e ele é uma alternativa importante, mas o Santos precisa não apenas de novos jogadores, e eu trouxe no UOL hoje, falo aqui para vocês, que o Santos está pensando num zagueiro e no atacante se conseguir negociar o Tiquinho. Hoje o Santos mostrou que o Tiquinho não tem condições, o Tiquinho ganha muita grana. Se o Santos conseguir fazer negócio, deve ir atrás de outro atacante. David Washington mal de novo. Na zaga, apesar do Basso e o Luan Pérez não terem comprometido, o Santos só tinha o Luizão no banco hoje. O Zé Ivaldo não foi relacionado por opção técnica, enquanto o Gil estava suspenso. O Santos precisa de zagueiro, precisa de atacante, talvez, está chegando o Mike, mas o Santos precisa de um trabalho técnico melhor. Hoje, na base do desespero, o Kleber variou taticamente, colocando 3 zagueiros, um Schmidt ali de líbero, com 2 alas que não são laterais de ofício. O Kleber variou no desespero, foi uma decisão que me pareceu até acertada nesse aspecto defensivo, mas no ofensivo botar Tiquinho não fez sentido. Então esse trabalho precisa de mudanças, precisa ser bem apurado, precisa ser mais cuidado, porque as decisões do Kleber fizeram o Peixe muito mal em Mirassol, mal contra o Inter e mal contra o Sport. Era uma sequência teoricamente favorável, que se falava de 7 ou 9 pontos, e o Santos conseguiu 1 e continua na zona do rebaixamento. Então eu fui um que defendi o trabalho do Kleber e que trouxe aqui o que a diretoria pensa dele. É um trabalho de campo bem feito, o Kleber é um cara super esforçado, dedicado, que chega às 6 da manhã, que dorme no CT, a comissão é boa, o time fisicamente melhorou, defensivamente melhorou, mas as decisões não estão legais. O Kleber parece sem muito critério. Então o cara que não joga passa a jogar, o que era titular sai definitivamente do time. Eu não estou conseguindo entender o que o Kleber está fazendo, então beleza, ele pode argumentar que o Santos empatou, fez 2 gols contra o Sport com a menos, mas o Santos deveria ter vencido essa partida, mesmo com todas as circunstâncias. E aí durante o jogo, já nas minhas redes sociais, eu estava falando sobre mudança da comissão. Que se o Santos perdesse, eu imagino que a pressão ia crescer a ponto de pelo menos ser discutida a saída do Kleber. Eu acho que nesse momento o Santos não vai trocar, qualquer apuração nova eu trago para vocês.
Mas quem trazer? O Vojvoda aceitaria? O Sampaoli aceitaria? Se não forem eles, quem poderia vir? Vale lembrar que as opções do Santos eram Kleber Xavier, Emiliano Dias e Vanderlei Luxemburgo. E o Santos recebeu o não de muita gente. Muita gente. Então, assim, o Santos talvez, em algum momento, se o trabalho não decolar, precise trocar. Mas quem? E conseguiria trocar rápido? Ou deixaria o César Sampaio? Então são decisões importantes que a diretoria deve ter, mas eu acho que esse trabalho deve ser rediscutido porque as coisas não estão indo legais, o Santos precisava ganhar, as decisões técnicas do Kleber não tão boas, e eu acho que ele foi se perdendo ao longo do tempo, apesar desse empate. O Santos corre muito, correu contra o Inter até o último minuto, hoje a bola entrou, contra o Inter não. Poderia ter vencido lá, poderia ter vencido hoje, mas pensando no aspecto coletivo, tático, as coisas não tão legais. Mas pelo menos hoje deu para ver que o Kleber pode fazer uma linha de 3 zagueiros, pensando ali no Mike, numa alternativa se vier outro defensor, eu acho que é um caminho, mas o Bom Tempo tem que ser titular. É Bom Tempo e mais 10. Hoje é o Bom Tempo Neymar, talvez, que não jogou também, mas ele tem que ser titular, Roleiser, e esse caminho. O Santos precisa apostar na parte técnica. Não dá para pensar que Schmidt e Rincon são soluções se você tem o Bom Tempo no time. O Bom Tempo não marca também. Sim, ele marca mais que o Schmidt, ele não faria essa besteira que o Rincon fez. O Bom Tempo precisa jogar. O Roleiser precisa ter melhor espaço em campo, ele não pode ser um step do Neymar. O Santos precisa de alternativas. O Neymar não quer ser falso 9? Convença. Ou traga outro atacante, porque não dá para apostar no David do jeito que tá. O Santos precisa ter caminhos melhores. O elenco não tem todas as opções? Beleza. Jogadores individualmente falando não foram tão bem como o Neymar? Beleza. Mas passa principalmente pela forma tática, pelas decisões do Kleber e esses resultados recentes ruins. Beleza? Essa é a análise pós-jogo. Qualquer nova informação de possível mudança, de reforço, do que seja, eu apareço ou ainda neste sábado ou no domingo. Obrigado para quem assistiu até aqui. Reforço os pedidos de likes, comentários, o hype, notificações ativadas e, se você puder, virar membro. Eu tenho visto que a audiência dos vídeos está muito boa, mas ali 15, 20% dão like. O like é muito importante, é gratuito. Você é só clicar ali rapidinho. Se você não tiver na Smart TV, que às vezes é mais complicado você achar, mas no celular, no computador, no tablet, tão rapidinho, dá esse like pra gente, porque ajuda muito o YouTube a entregar mais o nosso conteúdo. Nessa semana eu devo fazer a primeira live, tá? Eu combino com você, até pensei em entrar hoje, mas deixa para outro momento, uma estreia melhor, com as ferramentas necessárias, mas eu devo fazer live e conversar melhor com vocês, como eu faço com os assinantes lá no Instagram. É isso, gente. Bom domingo na medida do possível. Me contem aqui o que vocês acharam do jogo, se vocês concordam, discordam, se o Kleber tem ou não que ficar. E até o próximo vídeo. Valeu!